1 Reis 3. Ora, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Dai, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça, em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque, quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, então Salomão acordou, e eis que era sonho. E, voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no terceiro dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou-o no meu seio. Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Replicou a primeira: Não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto, e esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a outra. Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Meu senhor, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. A outra, porém, disse: Não será meu, nem teu, dividiu. Respondeu, então, o rei: Dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis, ela é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. 1 Reis 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha Azarias, filho de Zadoque, era sacerdote, Eliorefiaías, filhos de Sisa, secretários, Josafá,
filho de Ailude, cronista; Benaías, filho de Joiada, estava sobre o exército; Zadoque e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, estava sobre os intendentes; Zabude, filho de Natã, era o oficial mor, amigo do rei; Aizar, o mordomo; e Adonirão, filho de Abida, estava sobre agente de trabalhos forçados. Salomão tinha 12 intendentes sobre todo Israel, que proviam de mantimentos ao rei e à sua casa, e cada um tinha que prover mantimentos para um mês no ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, na região montanhosa de Efraim; Ben-Idequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes e Elon Bet-Ana; Ben-Ezed, em Arubote; também este tinha Socó e toda a terra de Jefer; Ben-Abinadab, em toda a região alta de Dor; tinha este Atafate, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Ailude, em Taanac e Megido, e em toda a Bet-Siã, que está junto a Zeretã, abaixo de Gisriel. Desde Bet-Siã até Abel-Meolá, para além de Jucmião, o filho de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade; também tinha a região de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze; e Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimás, em Naftali; também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher; Baaná, filho de Azai, em Azer em Alote; Josafá, filho de Paruá, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só intendente naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel numerosos, como a areia que está à beira do mar, e, comendo e bebendo, se alegravam. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito; eles pagavam tributo, e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. O provimento diário de Salomão era de 30 coros de flor de farinha, e 60 coros e farinha; 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras montesas e aves cevadas. Pois dominava ele sobre toda a região e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tifis até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguros, desde Dan até Berseba, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 40.000 manjedouras para os cavalos dos seus carros, e 12.000 cavaleiros. Aqueles intendentes, pois, cada um no seu mês, proviam de mantimentos o rei Salomão e todos quantos se chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também traziam, cada um segundo o seu cargo, a cevada e a palha para os cavalos e os genetes, para o lugar em que estivessem. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Ema, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da parede; também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis 5. Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, quando ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai, porquanto Irão fora sempre muito amigo de Davi. Salomão, pois, mandou dizer a Irão: Bem sabes tu, que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem calamidade alguma. Pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome.
Portanto, dá ordem agora que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque tu sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Hirão mandou dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei tudo, quanto desejas acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o mar, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, ali as desamarrarei, e tu as receberás, também farás o meu desejo, dando sustento à minha casa. Assim dava Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo. E Salomão dava a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, isso fazia anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. E houve paz entre Hirão e Salomão, e fizeram aliança entre si. Também o rei Salomão fez, dentre todo Israel, uma leva de gente para trabalho forçado, e a leva se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano por turnos, cada mês 10.000, um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, afora os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, 3.300, os quais davam as ordens aos trabalhadores. Por ordem do rei eles cortaram grandes pedras, de grande preço, para fundarem a casa em pedras lavradas. Lavraram-nas, pois, os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os gebalitas, e prepararam as madeiras e as pedras para edificar a casa. Primeiro